todos, paz seja convosco. Amém, igreja? Glória a Deus por esse dia. Amanhecemos com frio, depois tivemos o verão. Agora de noite já voltou o frio de novo, a possibilidade de chuva, e quem está em Canguçu sabe que faz as 4 estações no mesmo dia. Mais ou menos assim, não é? Glória a Deus. Amados, eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia. Abra ela no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54. Hoje nós vamos dar mais um passo, amados, neste tema que Deus tem falado muito forte aos nossos corações, sobre identidade. E tem algo que Deus falou muito forte comigo nessa passagem, desde a semana passada. E eu quero compartilhar com a igreja. Lucas 22, 54. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. Tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se levantou, se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Fecha os teus olhos por um instante. Nós te glorificamos, Deus, nessa noite. Te glorificamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença, de estarmos na tua casa, de podermos, Pai, nessa noite abrirmos o nosso coração para que sejamos ministrados, que sejamos tocados, que sejamos quebrantados, para que possamos verdadeiramente nos convertermos ao Senhor. Que o teu Espírito Santo faça esta obra na vida de cada um de nós que aqui estamos. Que possamos, Pai, verdadeiramente nos convertermos ao Senhor nessa noite. E que possamos permanecer na tua presença. Ministra, Pai, na nossa mente, no nosso coração. Tira, Pai, tudo aquilo, Senhor, que não provém de ti. Traga, Senhor, a revelação daquilo que o Senhor quer falar. Traga, Senhor, a tua presença. Traga, Pai, a cura. Traga o milagre, Senhor. Vem manifestar a tua unção de poder neste lugar, Senhor. Porque nós estamos aqui por tua causa, Senhor. Humildemente eu coloco a minha vida diante do Senhor. Eu te peço, usa-me e capacita. Que eu seja apenas um instrumento, Pai. A igreja diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Converter, amados, significa nascer de novo. Como Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Converter significa ser mudado, como Saulo foi transformado em Paulo. Converter significa ser transformado de pescador de peixe em pescador de almas. Converter
significa ser uma nova pessoa, como eu e você devemos ser. Isso é o que é converter. Amados, nós entendermos que somente Jesus pode fazer isso. Somente Jesus Cristo, amados, tem o poder para fazer isso na nossa vida. Porque a Bíblia, ela nos ensina que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, Ele veio nos restaurar, nos resgatar, nos salvar, porque todos estávamos perdidos, sem Jesus, sem salvação. E hoje, amados, o Espírito Santo está conosco para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, amados, que se eu e você não estivermos totalmente rendidos a Cristo, não tem como nós nos convertermos. A igreja, ela apenas tem o papel de pregar o Evangelho. Amém? A igreja tem o papel de ensinar a salvação, de mostrar o caminho. Olha, a salvação é através de Jesus. A igreja, por mais que queira, ela não tem o poder de mudar vidas. Como que o senhor está dizendo isso, pastor? Eu vim para a igreja e a minha vida mudou. Não, a tua vida mudou porque Jesus entrou na tua vida. Por isso que a nossa missão, quando estamos pregando a palavra, a sua missão como cristão, seja no teu local de trabalho, ou quando de repente a gente se encontra com alguém que está com um problema, não é, Daniel? E que tu chega e tu só pergunta para a pessoa como é que tu está, e a pessoa desaba na tua frente. E aí ali, amados, eu e você temos que ser cristão para dar uma palavra para a pessoa. E a pessoa diz assim, eu cheguei de um jeito, mas estou saindo de outro. Não é nós que vamos fazer, nós apenas temos que anunciar. Porque quem faz a obra é o Senhor. Por isso, amados, que a igreja, ela não pode falhar, o cristão, ele não pode falhar em anunciar o Evangelho de Cristo. Porque é esse Evangelho que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Porque se o Evangelho de Cristo estiver na nossa vida, quando alguém que está passando por necessidade cruzar o nosso caminho, essa pessoa vai ser tocada por aquilo que está em nós. Não por nós, vai ser tocado por aquilo que está em nós. E quem está em nós? Jesus. Se Jesus estiver na nossa vida, amados, pode cruzar a pessoa com o problema que tiver, mas quando cruzou o nosso caminho, Jesus toca nela. Ela pode ter chegado, amados, do jeito que for. Ela pode chegar na nossa casa destruída, mas ela vai dizer assim, não sei o que tem, mas é bom estar na tua casa porque eu me sinto bem. Sabe por quê? Porque Jesus está lá na tua casa. A pessoa vai olhar e vai dizer assim, eu não sei o que tem na tua família, mas tem algo diferente na tua família. Na minha família tem Jesus. A pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, eu não sei o que aconteceu contigo lá no teu passado, porque tu era da pá virada, como diz por aí. Mas hoje tu é uma outra pessoa, o que está acontecendo contigo? Jesus está na minha vida. Quando eu e você, amados, começamos a entender isso, nós vamos começar a entender o que é ser cristão. Não é fazer parte de uma igreja, é fazer parte de um corpo, o corpo de Cristo, o qual Ele é o cabeça. Quando nós entendemos isso, nós começamos então a entender o que é conversão. Nós começamos a entender, amados, que não é o fato de estar dentro de uma igreja, não é o fato de ter nascido dentro de uma igreja, não é o fato de eu apenas dizer que eu acredito em Deus. Não é o fato de eu dizer que eu desci as águas do batismo. É eu viver aquilo que a Bíblia me diz que eu tenho que viver.
É quando eu entendo que já não sou eu, mas agora é Cristo. É quando as pessoas olham para mim ou para você e dizem, tem algo diferente. É porque as pessoas estão olhando para nós, mas não estão mais nos reconhecendo. As pessoas estão olhando para a nossa vida e elas dizem assim, eu não sei o que tem em ti, mas tem algo diferente em ti. Porque elas vão tentar buscar o nosso velho eu, e elas vão dizer, mas não é o mesmo. Esse aí não é o mesmo Rodrigo, esse aí não é a mesma irmã Jurema, esse aí não é o mesmo Denner, não é, tem coisa diferente nessas pessoas. E isso de diferente é o que vai atrair as pessoas. E isso de diferente é o que vai transformar as pessoas que cruzaram o nosso caminho. Isso, amados, é ser convertido. Isso é se converter a Cristo. Isso, amados, é eu entender o que Jesus pode fazer na minha vida. Pedro, amados, era considerado um dos principais discípulos de Jesus. Amém? Foi um homem que, de cara, Jesus já chegou dizendo assim, já vou mudar teu nome. Jesus já chegou mudando o nome dele. Jesus já chega mostrando para ele, Pedro, tu não é mais o mesmo a partir de agora. Estou iniciando hoje um processo de transformação na tua vida. E te prepara. Pedro começa, amados, vendo uma pesca maravilhosa. Depois de uma noite de fracasso. Jesus para ele, joga a rede aqui. Ele disse assim, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E ele viveu a maior pesca da vida dele. Pedro, amados, foi o cara que estava do lado de Jesus Cristo, quando mortos eram ressuscitados, como a filha de Jairo. Pedro foi o homem que desceu do barco e caminhou sobre as águas. Pedro viu o cego enxergar, o coxo andar, o paralítico se levantar. Pedro viu Jesus Cristo multiplicar pão e peixe. Mas no momento crucial de Jesus Cristo, no ministério de Jesus Cristo, mesmo depois de Jesus ter anunciado 3 vezes que era necessário que ele padecesse nas mãos dos homens, quando Jesus Cristo é preso, quando Jesus Cristo é levado, e quando Pedro é questionado, ele olha para Jesus e diz assim, eu não conheço assim. Depois de tudo que ele viveu, ele negou Jesus 3 vezes. Depois de tudo que ele passou, ele olha e diz assim, eu não conheço esse cara. Eu quero que você pare e pense por um instante, amado. Se eu e você estivéssemos no lugar de Pedro, o que aconteceu na vida daquele homem que viveu as maiores experiências que a Bíblia nos relata, ao lado do Filho de Deus? De ter momentos, de, por exemplo, chegaram lá e disseram assim, Pedro, e o imposto? Lá vai Pedro e pergunta a Jesus, estão cobrando imposto. Jesus disse assim, não tem problema. Pega um anzol, vai lá no rio, lança, primeiro peixe que tu tirar, tu vai tirar a moeda da boca dele e aí tu paga o imposto. Coisa básica de acontecer, né? Isso acontece todos os dias, cada vez que a gente vai pescar, né? Os peixes estão com a boca tudo cheia de moeda. Acontece sempre. Tem alguém aqui que pesca ou não? Ninguém pesca. Já pegou muita moeda na boca do peixe? Ah, não teve? Então só Pedro. Se eu e você, amados, fôssemos Pedro, se eu e você, amados, tentássemos nos colocar por um instante no lugar de Pedro e parássemos para pensar, amados, o que levou Pedro a negar Jesus?
Talvez, amado, se eu e você conseguíssemos fazer isso, talvez eu e você pudéssemos parar de negar Jesus também. Porque muitas vezes, amados, nós estamos negando Jesus Cristo. E quando olhamos para a Bíblia e vemos Pedro negar, a gente critica ele. Mas às vezes a gente está fazendo pior do que ele. Porque Pedro negou 3 vezes. Às vezes nós negamos muito mais, em uma vez só. Ou em um dia só. Quais foram, amados, os degraus que Pedro foi caminhando, mas não foi caminhando para subir, foi caminhando para descer, que levou ele a negar Jesus? O que aconteceu na vida daquele homem que viveu tão poderosamente? Eu quero que você preste, amados, atenção que eu vou te citar algumas coisas bem rápido. Primeiro degrau, amados, ele era autoconfiante. Coloca para nós o versículo 33. Porém Pedro respondeu: eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para... Os outros vão fugir, mas eu não. Porque eu sou o bom. Se tiver que morrer, eu morro. Se tiver que ser preso, eu sou. Porque eu confio... Não, eu confio em mim. Pedro estava confiando na espada. Pedro estava confiando em quem ele era. Porque logo adiante ele vai chegar e vai dizer assim: Senhor, temos 2 espadas aqui, já dá? Ele era autoconfiante, amados. E sabe qual é a primeira característica que o cristão tem que aprender? A ser dependente. Esse negócio, amados, de autoconfiança está levando muito cristão para longe de Jesus. Se nós não aprendermos a ser dependentes de Deus, nós nunca vamos aprender o que é ser filho de Deus. Segunda coisa, dormiu quando ele era para vigiar. Versículo 45. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e o encontrou-os dormindo de tristeza. Jesus disse aqui: fiquem aqui e orem. Jesus foi adiante, quando voltou ele estava dormindo. Às vezes, amados, nós temos que entender que a Bíblia diz: vigiai e orai. Porque o espírito está, mas a carne é fraca. E o que nos derruba é a nossa carne. Por isso que eles dizem de tristeza. Ele agiu pelo emocional. Eu estou triste, caiu no sono. Não haja pelas emoções, haja pela fé. E isso vai te manter de pé. Amém? Terceira coisa. Ele reagiu de modo carnal, versículo 50. Eu quero que você entenda esses passos. Um deles golpeou um servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. Quem é que foi o cara? Pedro. Puxou a espada e saiu cortando a orelha. Porque ele achava que ele sozinho podia proteger Jesus. Como se Jesus precisasse da ajuda dele. Tanto que Jesus pega a orelha de Malco, coloca no lugar de novo, restaura, e diz para Pedro: se eu quisesse, eu pediria ao Pai e ele me mandaria uma legião de anjos. Pedro ainda não tinha entendido que o que estava acontecendo é porque ia acontecer, porque Deus queria que acontecesse. Por isso que na terceira vez, amados, que Jesus Cristo falou que era necessário ir para Jerusalém, para padecer na mão dos homens, e Pedro pega ele e retira para o lado, e ele diz: Senhor, tem pena de ti mesmo. Qual é que foi a resposta de Jesus? Te afasta de mim, Satanás, porque tu cogita as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Às vezes, amados, as nossas intenções são boas, porém são erradas diante de Deus. Pedro estava achando que estava fazendo certo, mas ele estava indo contra a vontade de Deus. Quarto, ele seguiu de longe, versículo 54.
Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Amados, entenda uma coisa, não existe cristão que anda longe de Jesus. Ah, pastor, eu dei um tempo da igreja, mas não dei um tempo de Deus. Conversa. Porque tem gente que só ora quando está na igreja. Só pega a Bíblia quando está na igreja. Só tem comunhão com o Senhor quando está na igreja. Aí vem me dizer que deu um tempo da igreja e que está bem com Deus. Conversa. É simples, amados. Quanto tempo você gasta por dia lendo a Bíblia? Quanto tempo você gasta por dia orando a Deus? Quando você levanta de manhã, você coloca a tua vida na presença de Deus, você agradece porque acordou vivo? Que já pensou se você acorda morto? Pois é. Ah, vou agradecer o quê, pastor? Você está vivo. Tem mais que agradecer. Você tem uma casa. Você tem um teto sobre a tua cabeça, você tem comida para comer, você tem uma roupa para vestir. E muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu não tenho do que agradecer, estou passando por luta. A ingratidão, amados, impede a bênção de Deus. Nós temos que aprender a ser gratos por aquilo que nós temos. Em meio às lutas, em meio às provações, aprenda a ser grato por aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Para que as bênçãos continuem sendo derramadas sobre você. Amém? Quinto degrau, ele assentou-se com os ímpios, 55. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Já estava longe, e quando eu estou longe de Jesus, é fácil eu me assentar perto de qualquer um. Coloca para nós Salmo 1:1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda. O que Pedro estava fazendo? Totalmente contrário do que está aqui. Porque as pessoas que estavam assentadas ali, eles estavam ali para rir de Jesus. Estavam ali porque tinham prendido Jesus. E com quem é que Pedro se assenta? Com os escarnecedores. Ali mostra, amados, o quanto Pedro já estava longe. Ali mostra, amados, que se eu e você quisermos ser cristão, não é de longe, tem que ser muito de perto. Interessante, amados, que a gente está vivendo um tempo em que falar que é cristão é fácil e é moda até. Mas ser, praticar, está raro. Porque hoje aquilo que deveria nos edificar, nos ofende, ou nos afasta da presença de Deus. Por quê? Porque a Bíblia não é do jeito que eu quero. Tem regra demais. O caminho é estreito. Quem quiser o caminho largo, aí vai ter que tomar outro rumo. Nós vamos olhar, amados, na sequência. 6º degrau. Ele se esconde atrás de mentiras. 3 vezes. Coloca lá o versículo 58. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou. 3 vezes ele mentiu. Ah, mas é só uma mentirinha, pastor. Era só uma mentirinha também. Não diz o ditado que a mentira tem perna curta? Eu acho que não tem nem perna. Porque o interessante da mentira, amados, é que quem faz sabe o que está fazendo. Esse é o interessante da mentira. Quem está mentindo sabe que está mentindo. Então mente porque quer.
Ah, mas é que a verdade é muito dura. Há muitos anos eu ouvi uma frase: mais vale a dor de uma verdade do que a dor de uma mentira. E nós finalizamos, amados, vendo a caminhada de Pedro, que nessas 3 mentiras, o que ele faz? Ele nega 3 vezes aquele que era o Salvador dele. 3 vezes ele repete que ele não sabia quem era Jesus. 3 vezes ele diz: não conheço. 3 vezes, nunca vi mais gordo. Agora, amados, para pensar comigo. E nós? Quantas vezes nós temos agido como Pedro? Quantas vezes, amados, eu e você temos repetido talvez as mesmas atitudes? Ai, pastor, eu nunca neguei Jesus, mas às vezes a gente não precisa falar, eu não o conheço. Às vezes as nossas atitudes falam por nós. Às vezes, amados, as nossas escolhas falam por nós. E às vezes, amados, parece que a gente tem uma amnésia e esquece que quem morreu por nós numa cruz foi Jesus. Não fomos nós que fomos crucificados. Amém? Não fomos nós que fomos castigados. Não fomos nós que fomos pregados e pendurados. Foi Jesus. Mas quando nós o negamos através das nossas atitudes, é como se ele tivesse morrido em vão. É como se nós estivéssemos olhando e dizendo: para mim é indiferente. E esquecemos que ele pagou um alto preço por nos amar. Porque ele fez isso, amados, como prova de amor, de obediência, de sacrifício. E isso exige muito amor. Por isso, amados, que quando nós então olhamos, nós pensamos: aonde mais existe salvação além de Jesus? Aonde mais existe vida eterna além de Jesus? Nenhum outro lugar, né? Então quem é que nós precisamos na nossa vida? Jesus. Mas por que, amados, que às vezes nós dizemos: mas se não for do meu jeito, se a igreja não for do meu jeito, se o louvor não for do meu agrado, se a pregação não for do jeito que eu quero, se o pastor gritar demais, se pegar pesado demais, não quero. Às vezes, amados, a gente está buscando um evangelho que não é o evangelho que está na Bíblia. E nós esquecemos que o evangelho de Cristo, ele já está pronto. Está aqui, amados. Nós não precisamos criar nada, já está aqui. Amém? Diga: já está pronto. É só nós praticar. Pedro viveu tudo isso. Pedro presenciou tudo isso. E nós, quantas vezes nós já fomos abençoados por Deus? Talvez já fomos curados por Deus, já fomos libertos. Talvez a nossa casa foi restaurada, a nossa família, o nosso casamento. Mas na primeira oportunidade que dá a nós, o negamos. E esquecemos o quanto precisamos de Jesus. Coloca para nós lá Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso. Olha o que Paulo está dizendo. Não sou eu que estou inventando, está na Bíblia.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, escrito aonde? Na Bíblia: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus se faz maldito para salvar os pecadores, que somos nós. Ele se entrega em nosso lugar, por nos amar. E aí, amados, nós olhamos, eu não sei se você já parou para pensar, como que Pedro conseguiu viver tudo o que viveu, e olhar e dizer, eu não conheço. Não sei se você já parou para fazer essa pergunta. Eu já me perguntei, eu não sei, mas uma vez eu já pensei comigo assim, o dia que eu chegar no céu, eu quero achar Pedro. Ô cara, como é que tu fez isso? Chegar para Pedro e perguntar, como é que tu conseguiu fazer isso? Essa visão, amados, eu tinha quando eu me converti, hoje eu já não tenho mais. Hoje eu não preciso mais perguntar para Pedro. Porque hoje muitas vezes, amados, nós estamos negando muito mais do que Pedro. Estamos virando as costas para Jesus muito mais do que Pedro. E não nos damos de conta. Muitas vezes, amados, a cegueira nos impede de enxergar o quanto nós temos negado a Cristo. Mas aí tem o outro lado da história. E qual é o outro lado da história, pastor? O amor de Deus. O quanto Deus me ama e o quanto Deus te ama e o quanto Deus quer que ninguém se perca. E ao mesmo tempo, amados, que nós vemos algumas coisas acontecendo na vida de Pedro que foram levando ele a negar, nós vemos algumas coisas acontecendo e levando ele a ser restaurado. Amém? E a primeira delas, amados, é muito interessante. Jesus Cristo já tinha intercedido por Pedro e ele não tinha se dado de conta. Coloca para nós versículo 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não... Olha o que Jesus estava dizendo. Eu orei por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim... Eu não gosto dessa versão aqui, porque essa versão não nos dá o entendimento que nós precisamos. Porque no original, sabe como é que diz? Alguém sabe como é que diz? No original diz assim, ó. E você, quando se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro, aqui, ó. Entretanto, roguei a ti para que a tua fé não se esgote, pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Imagina, amados, Jesus estava dizendo isso para Pedro, que era o principal dos discípulos. 3 anos ele estava com Jesus, caminhando com Jesus, vivendo os maiores milagres na presença de Jesus. E Jesus, quando chega no final, Jesus olha para ele e diz assim, quando tu te converter. Fazia 3 anos que ele andava com Jesus e ainda não era convertido. Ai, pastor, eu já estou há 5 anos na igreja. Então se converte. Ai, pastor, eu tenho 20 anos de igreja. Já é convertido? Porque ter tempo de igreja não significa ter tempo de conversão. E aqui, amados, está a prova disso. Aqui, amados, está a prova de que não adianta nós estarmos na igreja. Não adianta nós falarmos em Deus se nós não nos convertermos a Cristo. Jesus olha para o principal discípulo e diz, quando tu te converter, fortalece os outros. Se Jesus diz isso para Pedro, imagina como estariam
os outros, porque ele disse: tu, quando te converter, tu vai fortalecer os outros. Então os outros ainda estavam mais fracos. Talvez, amados, de repente Jesus, se hoje estivesse aqui, poderia olhar para nós e nos dizer: quando vocês se converterem, fortaleçam os de fora. Sabe, amados, por que muitas vezes nós não conseguimos evangelizar ninguém? Sabe, amados, por que muitas vezes nós não conseguimos ganhar uma alma para Jesus? Sabe, amados, por que muitas vezes nós não conseguimos chegar e falar de Jesus Cristo para ninguém? É porque ainda nós não somos convertidos. Ah, pastor, mas é que eu estou há tanto tempo na igreja. Não, você está na igreja, você não é convertido. Porque o convertido, amados, ele fala de Cristo aonde estiver. Não interessa o tempo que ele está na igreja. A pessoa chegou ali, ele vai ser instrumento de Deus. Mesmo que depois ele saia dali e diz assim: eu falei tudo isso? Que, mas fui eu que falei? É, por causa que não é nós, é Cristo que está em nós. Essa é a diferença. Amém? Segunda coisa, amados, Jesus Cristo viu quando Pedro negou, e isso tocou Pedro. Coloca para nós o versículo 61. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, o olhou diretamente nos olhos. Gente, imagina a cena. Pedro dizendo: não conheço. E Jesus faz assim: hã? Tu não me conhece? 3 anos eu andando contigo, 3 anos eu operando milagre, 3 anos eu fazendo tudo que tu viu fazer, e tu está dizendo que não me conhece? Você consegue imaginar a cena? Jesus olhando nos olhos de Pedro e dizendo: como é que é? Amados, aquilo ali foi o que, imagina o baque que Pedro levou. Jesus não falou uma palavra, mas Jesus olhou nos olhos: como é que é? Tu não me conhece? Se Jesus olhasse, amados, nos nossos olhos, o que ele diria? Jesus olha para os olhos de Pedro e diz: hã? E isso, amados, vai nos levar à sequência. Pedro, quando vê Jesus olhando para ele, vai lembrar do que Jesus falou. Pedro agora lembra das palavras de Jesus. Coloca o versículo 34. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes me negará que me conheces. Jesus já tinha avisado. Quando Jesus olhou para ele, depois dele ter negado, ele lembrou. Ele já tinha me dito, e eu não entendi. Quantas vezes, amados, nós escutamos a palavra do Senhor e também não entendemos? Por que não entendemos? Porque estamos longe demais. Longe demais não tem como nós entendermos a palavra do Senhor. Só entende quem está perto. E isso, amados, nos leva ao quarto ponto. Versículo 62. Então Pedro, retirando-se dali, chorou. Você consegue imaginar como é que foi esse choro? O interessante, amados, é que esse choro é diferente do que aconteceu com Judas Iscariotes. Porque Judas traiu, amém? Pedro negou, amém? O que é pior, trair ou negar? Não. Qualquer um dos dois é péssimo. Tanto faz trair ou negar, é a mesma coisa. Só que a Bíblia vai dizer que Judas sentiu remorso, retirou e foi se enforcar. Não se arrependeu. A Bíblia vai nos dizer, amados, que Pedro chora amargamente e se arrepende. A diferença, amados, entre o remorso e o arrependimento.
Sabe, amados, às vezes a gente presencia algumas cenas, principalmente em velório, de pessoas que se debruçam em cima de um corpo morto, e choram, e lamentam, e dão um beijo, e o interessante é que em vida não fizeram isso. Pedem perdão para um corpo, dizem, eu te amo, para o corpo, mas está morto. E às vezes, amados, a gente percebe nitidamente, quando o choro é de remorso. Pedro chorou, mas ele se arrependeu do que ele fez. E o arrependimento é o primeiro passo para a mudança. Por isso, amados, que nós vamos olhar para frente e nós vamos ver agora Pedro se encontrando com Jesus, ou Jesus se encontrando com Pedro. Lucas 24, 34. Os quais anunciaram, é verdade, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Quem é que negou Jesus? Quem? Para quem é que foi o primeiro discípulo que Jesus apareceu? Interessante, né? Não quero mais ver na minha frente. Disse que não me conhece, falou mal de mim. Jesus Cristo foi lá e se apresentou justamente para aquele que negou. Porque Jesus sabia que ele tinha se arrependido. Isso, amados, vai nos levar a um pouquinho mais adiante a história, em João 21, quando Pedro diz para os seus colegas, para os seus irmãos, vamos pescar, e foram pescar, e lá eles estão pescando, não pegaram nada, mas quando eles olham, eles veem alguém na praia, e alguém pergunta, e aí, tem alguma coisa aí? Não, não pegamos nada, e aí eles começaram a olhar e disseram assim, mas é Jesus, e a Bíblia vai dizer que Pedro se vestiu, saltou do barco e foi nadando até a praia. E quando chega na praia, ele viu fogo, pão e peixe. Jesus já tinha preparado o alimento para eles. E aí ali, amados, começa o tratamento, quando ele renova Pedro. Coloca para nós o versículo de João 21, do 15 em diante. Assim, pois, tomaram de jejum, Jesus questionou a Simão e disse, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Jesus o encarregou, cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me ama? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez, tu me amas? E assegurou-lhe, Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. E comissionou Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Aquele que negou 3 vezes, teve que dizer 3 vezes que amava. Era Deus tratando o coração de Pedro. Era Deus dizendo assim, era Jesus dizendo para Pedro, para cada não que tu me deu, eu estou fazendo tu me dizer que me ama. Para cada vez que tu me negou, tu vai ter que dizer que me ama. Isso é forte, igreja. Porque muitas vezes eu e você estamos dizendo não para o Senhor. E Ele está dizendo, mas eu te amo mesmo assim. Muitas vezes, amados, nós não somos merecedores do amor de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo assim, Ele nos ama. Por isso, amados, que a história vai, e nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, os discípulos serem cheios do Espírito Santo. E quem é que toma a frente e faz a primeira pregação? Pedro. Em uma única pregação dele, quase 3.000 almas descem as águas do batismo. É mostrando, amados,
que era Deus que estava no controle. Ali, amados, Pedro estava mostrando que agora não era mais o pescador. Agora ali Pedro estava mostrando que ele não era mais o mesmo. Agora ali Pedro estava mostrando a sua nova identidade. Prazer, eu sou Pedro, discípulo de Jesus. Quem nós somos? Qual é, amados, a minha identidade? Eu e você, amados, só vamos ter essa nova identidade, sabe quando? Quando nos convertermos. Porque, amados, não existe vida cristã sem conversão. Não existe vida cristã sem mudança, sem transformação, sem novo nascimento, não existe. Então, amados, o processo na minha vida e na sua vida, ele só vai ter início de uma nova identidade quando primeiro nós nos convertermos. Mas pastor, eu estou há anos na igreja, então aproveita e converte hoje. Converta hoje. Porque se você estiver há anos na igreja e ainda não é convertido, nós podemos estar no mesmo caminho que Pedro antes. E nos encaminharmos para o caminho largo, para a porta larga. E esquecermos que essa, amados, não tem salvação. Quando, amados, Pedro anda 3 anos com Jesus, ele só vai converter depois que Jesus morre e ressuscita. Durante 3 anos, vendo o milagre, ele não converteu. Amém? Tem gente na igreja que já viveu o milagre e ainda não converteu. Tem gente na igreja que já foi curado e ainda não converteu. Tem gente na igreja que já foi liberto e ainda não converteu. Tem gente na igreja, amados, que já foi abençoado e ainda não converteu. Isso é sério, amados. Porque um dia todos nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Um dia nós vamos estar na presença dEle. E sabe o que vai valer? Coloca para nós lá Gálatas 2:20, para nós finalizar. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova, entenda isso, amados, nós recebemos uma nova vida. Se nós não nascermos de novo, se nós não recebermos uma nova vida, ainda não somos cristãos de verdade. Pastor, isso é muito duro que o senhor está dizendo. Não. Duro é nós vivermos uma vida toda dentro da igreja e pararmos no inferno. Isso é duro. Ele vai dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente. Exclusivo. Quem é que está agora no centro? Jesus. Pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. O mesmo Jesus Cristo fez por mim e por você. Então, amados, se já somos convertidos, Cristo é o centro da nossa vida. Se já somos cristãos de verdade, Jesus é o único e soberano na nossa vida. Não fazemos mais o que queremos, não fazemos mais o que nos agrada, fazemos aquilo que agrada o Senhor. Porque nós entendemos que Ele nos amou e se sacrificou. Então a minha vida só tem valor se pertencer a Ele. É nós entendermos, amados, que nós precisamos verdadeiramente nos converter. Eu conversava com a irmã antes do culto iniciar, e eu disse para ela: tá bem, né, irmã? Ela disse: estou. Dá para ver, pastor? Eu disse: dá. Me lembro do dia que chegou na igreja, e hoje a gente olha e vê a mudança. Sabe o que é isso? É Deus, né, irmã? É Jesus trabalhando na nossa vida.
É eu e você, amados, entendermos que Jesus Cristo tem o melhor para a minha vida e para a sua. Ah, pastor, as coisas não estão acontecendo na minha vida. Te converte. Simples. Tudo começa na conversão. Te coloca em pé, igreja. Eu não sei, amados, qual é a sua crença, qual é a fé que você tem, ou diz que tem. Mas, amados, eu entendo uma coisa. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas com placa, com denominação, se é calvinista, se é arminiano, se é esse, se é aquele, se é católico, se é luterano, se é evangélico. E muitas vezes, amados, o que as pessoas menos estão preocupadas é em ser de Jesus. As pessoas estão mais preocupadas a pertencerem a um grupo do que serem chamados filhos de Deus. Nós fomos, amados, chamados para sermos filhos de Deus. Nós precisamos sim nos arrepender, nós precisamos sim nascer de novo, nós precisamos sim nos converter. Então nós vamos entender, amados, que foi para isso que Jesus morreu. Aí a morte de Cristo teve valor na nossa vida, porque a morte dele representou a minha salvação. E se a morte de Cristo não representar a minha salvação, eu estou desmerecendo o que Cristo fez. Eu não estou valorizando o que Jesus fez. Por isso que não determina a tua fé por pessoas, por lugares ou por situações. Determina a tua fé por aquilo que Jesus fez por você numa cruz. É por isso que você tem que determinar a tua fé. Fecha os teus olhos. E a oração que você vai fazer é bem simples e bem breve. Na realidade, você vai fazer uma pergunta para o Senhor. Senhor, eu já sou convertido? Pergunte para Cristo. Senhor, eu já sou convertido? Se eu não for, me ajuda a me converter hoje. Me ajuda hoje a nascer de novo. Me ajuda hoje a me tornar filho de Deus. Me ajuda hoje a me arrepender, a reconhecer os meus erros, a me arrepender dos meus pecados, das minhas falhas. Me ajuda hoje a iniciar uma vida nova. O Senhor, amados, não pergunta o tamanho da nossa luta, não pergunta o tamanho do nosso problema, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E diante dEle, amados, não existe luta que não possa ser vencida. Não existe depressão, não existe enfermidade, não existe câncer, não existe nada. Porque basta uma palavra do Senhor e tudo Ele resolve. Por isso, amados, que eu e você precisamos dEle na nossa vida. Precisamos dEle na nossa casa. Pastor, eu estou passando por um problema. Você precisa de Jesus nesse problema. Senhor, tem alguém na minha casa, na minha família, que está passando por uma luta, está enfrentando um câncer. Essa pessoa precisa de Jesus na vida dela. Essa pessoa precisa verdadeiramente se converter a Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós chegamos à Tua presença. Clamamos, Pai, pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que nós Te negamos. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que nós viramos as costas para o Senhor. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que nós só viemos buscar a Tua bênção, mas não viemos buscar o Senhor. Perdoa, Pai, porque muitas vezes sabemos o que a Bíblia nos ensina, mas não fizemos porque não queremos. Perdoa-nos, Pai, porque quando nós entendemos o que a palavra nos diz e não praticamos, estamos negando o Senhor. Por isso, Pai, que o Senhor gere arrependimento no nosso coração. O Senhor nos leve, talvez, ao choro amargo que Pedro teve que chorar.
para que nós possamos nos arrepender e nos converter. Venha converter, Pai, a tua igreja, e venha nos fazer filhos de Deus, em nome de Jesus.